Sejam muito bem-vindos, bem-vindas ao Atualiza Universo, o podcast que conversa com você, traz inúmeros insights, são mais de 44 programas já gravados, diversas visualizações e eu tenho certeza que fizemos diferença em muitas vidas. Hoje, histórias da vida real. Eu sou a Alessandra Cis, psicóloga, comunicadora, palestrante e idealizadora desse podcast. E no nosso quadro Histórias da Vida Real, eu trouxe hoje uma contadora. Ela vai, gente, explicar tudo que você quer saber sobre imposto de renda. A minha convidada de hoje no Histórias de Vida Real com Patrícia Bastazini, olha só que sobrenome lindo. Patrícia é casada já há 30 anos, mãe da Bianca, do Matheus, teve uma transição de carreira aí, você acredita que ela já foi diretora de escola? E olha que de escola eu entendo, hein, gente, que a gente tem na família. Não é fácil, mas vamos saber tudo sobre imposto de renda. E você aí que está com dificuldade com Receita Saúde, saiba que foi ela que me salvou. Que dificuldade, né? Um tal de reconhece o rosto, não reconhece o rosto. E como que faz isso? Patrícia vai esclarecer todas as suas dúvidas hoje. Fica conosco até o final para saber tudo que a Patrícia tem para contar para nós sobre imposto de renda. E se você está fazendo tudo certinho para não cair aí, hein? Vamos ver? Perfeito! Seja muito bem-vinda, Patrícia! Olá, tudo jóia? É um prazer estar aqui. Muito gostoso ter recebido o seu convite. Acompanho o teu podcast. Tinha uma vontade enorme de estar aqui, porque eu acho que realmente faz a diferença para a gente. E se expressar é muito bom, né? Contar um pouquinho da nossa história é interessante para mostrar para as outras pessoas que todo mundo passa por dificuldades, enfim. E agora você deixou as expectativas bem altas aí com relação ao imposto de renda. Mas vamos tentar esclarecer um pouquinho, vamos tentar trazer um pouquinho de... Falando em dificuldades, quais são as suas principais dificuldades como empresária hoje em dia? Empreender é um desafio, né? Empreender é um desafio, mas eu acho que a dificuldade está quando as pessoas acham que vai ser muito fácil, que o resultado vai vir. Eu vou empreender, eu vou sair do CLT e vou empreender porque eu quero ter liberdade. É uma grande ilusão, né? Nós que empreendemos sabemos que a dedicação é dobrada, o estudo é constante, a atualização, o investimento e o retorno não é tão simples assim. Mas ele é possível com dedicação, com trabalho estratégico, com gestão, tanto das suas contas como do seu tempo, você consegue sim, é bem possível. Bom, trazer, né? Tudo isso. E como é que você caiu aí na contabilidade? Veio de família? Ou você era muito boa em matemática na escola? Não. Primeiro teve que aí uma transição de carreira, né? Primeiro que contabilidade, as pessoas falam na matemática, mas ela não é matemática, né? Eu quando escuto falar contabilidade, eu falo, putz, olha, contabilidade é uma ciência humana. Ela é de humanas, a contabilidade, né? Tem conta, claro que tem conta, mas ela está mais em interpretação, ela tem mais como objetivo decifrar os números, entender os números e mostrar para onde que você pode levar a sua empresa, aonde está tendo lucro, onde está tendo prejuízo, que se você pode ajustar a trajetória da sua empresa. Ela não é sobre... Isso é muito legal o que você está falando, porque quando a gente pensa em contabilidade, a gente pensa em números, né? Então, pensando nos nossos jovens aí que querem prestar vestibular, que estão nessa fase, quais são os pré-requisitos para um bom contador? Entender de pessoas. Tem que lidar com essas pessoas, com as empresas, tem que com lidar as emoções. Com pessoas, tem que lidar com emoções, não tem como fugir disso. E conhecer leis, né? E conhecer as leis, porque aí está a estratégia e a gestão, né? Com um conhecimento, você consegue mostrar uma direção melhor, você consegue apontar. É que quando as pessoas procuram o contador e elas falam assim, eu quero economizar imposto. Às vezes a economia não está exatamente no imposto. A economia está no administrar o todo da sua empresa. Onde comprar melhor, procurar um fornecedor que venda mais barato, procurar... criar estratégias de venda, mas não só no tributo em si. Porque o tributo é uma obrigação, o tributo em si é uma lei. Vendeu, pagou, recolheu o imposto, né? Então, o todo é que vai te dar uma economia, digamos assim.
Essa orientação, então, o contador acaba sendo um grande parceiro, né? Você sabe que muitos pacientes meus, eles não fazem várias coisas sem antes consultar o seu contador. Quem já entendeu o jogo faz isso. Faz parte do jogo, Faz né? parte do jogo. O contador, primeiro que você abre o jogo total para o seu contador, né? E segundo que ele se torna tão íntimo. Exato. E você fica sabendo tantas coisas que, assim, tudo que você for fazer, cada passo, fica uma consultoria financeira também, né? Exato. Infelizmente, muitas pessoas não usam o contador dessa forma. Muitas pessoas querem o contador apenas para calcular o seu DARF, sabe? O seu imposto, literalmente. Olha, eu estou te contratando para você ver quanto que eu faturei no mês e ver quanto que eu tenho que pagar de imposto. E aí quer desconto, né? Aí quer pagar R$80 por mês de contador. É um fato, vamos falar de valores aqui, de preço, né? De contabilidade. Mas se você trouxer o contador para dentro da sua empresa como um estrategista para sentar junto com você, como um aliado e entender o valor disso, você tem um parceiro que sabe interpretar os números e que pode te dar dicas sensacionais de como conduzir o seu negócio. Gestão de pessoas, como lidar com o seu funcionário. Antes de contratar, eu tenho clientes que, vamos falar, usam ao máximo a gente lá no escritório. Então, assim, vou contratar alguém. Liga perguntando como fazer, qual o perfil. Aí eu pergunto o que ele espera daquele funcionário para poder dar dicas de quem ele tem que contratar, assim, né? O perfil, o que ele deve procurar na pessoa que vai trabalhar para ele. Até isso? Até isso. Você sabe que meu pai, a gente tem outras empresas, né? Colégios, que até comentei com você, que você falou que você foi diretora, né? E o meu pai, ele sempre usou muito a contabilidade como um grande parceiro. Aliás, os contadores dele eram extremamente amigos dele. E, assim, quando ele foi comprar o colégio de Mogi das Cruzes, ele não assinou contrato, não comprou, não finalizou, enquanto o contador não foi com ele até lá para avaliar tudo, para estar junto. Acho que é o que você falou, tem que entender o jogo, né? Tem que entender o jogo. Eu tenho clientes que já entenderam o jogo e, por exemplo, eles não trocam de carro sem conversar com a gente. Não é que eles vieram pedir permissão, não é exatamente isso. Mas saber se eu tenho dinheiro no caixa para trocar o carro agora, né? A gente estuda, por exemplo, ele tem um dinheiro aplicado. Olha, se eu resgatar hoje esse dinheiro e comprar esse carro, vai estar valendo a pena? Quanto que eu vou estar ganhando? Quanto que eu vou estar perdendo? A gente faz contas para isso. Aí entram as contas, né? Mas não é exatamente a conta, é analisar o mercado, o momento, o conjunto. Nós tivemos recentemente um problema, mas assim, uma pessoa vendeu um carro e chegou para ela um diferencial de alíquota, porque carro também gera ganho de capital, dependendo de quanto que você pagou, principalmente um carro mais antigo, às vezes ela vendeu por mais do que ela comprou e gera alíquota. E ninguém imagina isso, todo mundo assim, compra um carro, vende um carro e nem conta para o contador. E isso faz parte da sua declaração de pessoa física. Se você comprar dentro da empresa, ele faz parte, você tem que mandar a nota fiscal, ele tem que estar dentro do seu balanço, ele tem que estar dentro do seu inventário, ele tem depreciação, ele tem um monte de coisa para ser feito. São muitos detalhes, né? Um carro. E doação, como funciona quando você recebe uma doação, uma herança em vida, por exemplo? Então, a doação também, você também tem que comunicar, porque até um determinado valor, eu não me recordo o valor exato agora, há pouco tempo estava 25 mil, até 25 mil era isento de imposto, acima de 25 mil você tem que declarar para o Estado, você tem que recolher o ITCMD, que é o imposto de transmissão, você tem que entrar no seu imposto de renda, você tem que justificar porque a pessoa que doou tem que ter o valor no caixa dela para doar, porque às vezes as pessoas também fazem arranjos, colocam que receberam valores de doação porque faltou dinheiro. Por exemplo, falando do carro de novo, eu quero trocar de carro, eu não tenho o valor total, meu pai me empresta. Mas será que o pai tinha o valor para emprestar? Às vezes não tem, às vezes faz só no papel. Às vezes é só paizão. É só... E não Adoro paizão. E não é assim. E a Receita está pegando. A Receita está com muito mais ferramentas para fechar o cerco. Ela está sendo informada. E o que as pessoas devem fazer para não cair aí na Receita? O que mudou no Imposto de Renda de 2025?
não tem, as mudanças estão vindo já há alguns anos e gradativas, tal. 25 especificamente tem poucas mudanças. Mas, por exemplo, a mudança de o que declarar o bem com os detalhes, tem que colocar matrícula, tem que colocar como você pagou esse imóvel, tem que estar tudo detalhado, tem que informar a conta bancária de onde saiu o dinheiro, a conta bancária que o dinheiro entrou, ou seja, quem vendeu, quem comprou, as informações são cruzadas. Dependentes, teve algum ajuste no valor, o ano passado era 28 mil, agora foi para 30 mil e pouquinho o limite para isenção, né? Mas não é só o valor de faturamento, o quanto que você ganhou no ano, que te obriga à entrega. Tem vários detalhes. Se você tem dinheiro na poupança, se você ganhou prêmio de loteria, se você teve retido... Às vezes você não atinge os 30 mil de faturamento, mas você teve imposto de renda retido na fonte pela sua fonte pagadora. Tem gente que às vezes tem R$ 15 retido na fonte. Está obrigada a entregar o imposto de renda. É mesmo? São vários critérios. Valor critérios. mínimo para isso? Não, valor mínimo de salário. Isso. Que é 30 mil e pouco. Mas, às vezes, por exemplo, você, no ano, não atingiu esse valor mínimo. Mas, no mês das férias, você teve imposto retido na fonte. Porque nas férias o teu salário aumenta um pouco. Então, você tem imposto a pagar. Você não trabalhou o ano inteiro. Você foi demitido no meio do ano, certo? Mas no período que você trabalhou, você teve imposto retido na fonte. Se você somar o salário do ano, ele não vai atingir os 30 mil, porque você foi demitido. Sim. Mas nos 4, 5 meses, enquanto você estava trabalhando, você teve imposto retido na fonte. Você está obrigado à entrega do imposto de renda. Olha só. São vários. São informações importantes, né? E as pessoas precisam entender também que é o grande drama, que todo mundo, quando fala em imposto de renda, eu vou ter que pagar imposto. Não, nem sempre, pelo menos, né? A obrigação é da entrega. Você tem que cumprir com a obrigação de informar a Receita, de prestar essa informação para a Receita, de entregar. Se vai dar imposto a pagar, é um outro detalhe, vai depender de como a gente montar a sua declaração, né, das informações que são fornecidas, e pode ser que você tenha, inclusive, imposto a restituir, porque o que foi retido na fonte, ele pode ser restituído através das despesas que a gente pode informar, como dependentes, como receitas médicas, recibos médicos. Quem pode ser dependente? Mãe, pai, sogra, sogro pode ser dependente? Pai, filhos e cônjuge. Eles sogra, podem... sogro, não. Sogra e sogro, não. Sogra, sogro, neto... Não pode. É um erro clássico. Muitas pessoas chegam pra gente e falam assim, mas tipo, eu o pai pago... que paga a escola do neto. Não pode. Não. Você a terapia do neto. Não. Você só pode deduzir do imposto de renda, usar como dependente, quem você tem a guarda legal da pessoa, né? Se você, por exemplo, se você for guardião legal do seu neto, se tiver isso documentado... Você, no seu caso, da sua mãe, por exemplo, você pode? Eu poderia, porque a minha mãe... Aí é direto, né? Mas não porque a minha mãe tem receita. Então, não compensa. Aí é outra história. Aí você precisa montar a declaração, de repente, fazer uma simulação de dois modelos, né? Para ver qual é a mais vantagem para você. Porque isso é permitido. Isso está legal. Às vezes, que nem você está falando por causa da minha mãe que teve despesa médica esse ano? Não. Eu quis dar um exemplo X. Porque eu não tenho mais mãe viva, por isso que eu peguei a sua. Não por nada. Só um exemplo. Você tem que declarar a sua mãe. A minha mãe, no ano de 24 agora, passou por um problema sério de saúde, certo? E nós tivemos um gasto bem alto aí com medicamento, com consultas, enfim, com cirurgia e tal. Aí, eu poderia usá-la como minha dependente esse ano? Precisaria simular para ver se é vantagem, porque ela tem a renda dela. Então, faz já a declaração dela. Isso, ela já faz a declaração dela. Ela não é dependente financeiramente. Ela não é dependente. Mas poderia ser uma situação, porque as despesas dela foram tão altas que se eu colocá-la como minha dependente, mesmo somando a minha renda com a dela, ainda as despesas vão ser vantagens e a gente consegue restituir mais do que se a gente entregar separado. Certo? Então, essa possibilidade existe e isso é legal,
porque mãe Perfeito, pode ser entendi. dependente. Ô, Paty, e onde as pessoas têm que verificar, o que elas devem fazer para ver se elas estão de acordo, que elas estão em dia, se está tudo bem? Como que elas acessam todos os anos anteriores e ver se está tudo certo? Bom, Se tem algo a pagar ou a restituir? Todo mundo pode ter acesso a essa informação através do GovBR, certo? Se conseguir acessar, colocar o seu rostinho lá se conseguir e falar que não está identificando, né? E vai de novo, e vai de novo, e vai de novo. Conseguiu gerar a sua senha, conseguiu acessar direitinho, você tem lá todas as declarações anteriores que você pode olhar, pegar cópia delas, os recibos de entrega vão estar lá. Vai ter a informação se você está em débito com a Receita ou não, se você já caiu na malha fina ou não, tá tudo lá dentro, né? Então é possível fazer sozinho. Do Gov, seus clientes reclamam disso? Muito. Gente, que loucura, muito, que isso? Muito, é loucura, é loucura. Eu falei, eu devo ter feito tanto botox que ele não me reconhece mais. Eu acho que tem alguma coisa, ele não identifica, iluminação, celular. Eu já tive problema no escritório, assim, da gente se propor a ajudar o cliente, dele tentar com o celular dele não conseguiu, tentar com o meu não consegui, daí tentamos com o da funcionária, no da funcionária foi. Olha, por algum motivo deu certo. Mas isso não é interessante, porque daí as informações ficam, isso não é bom então, de se eu ouvi fazer, falar né? que tinha que tomar bastante cuidado com relação à receita do Gov e tudo mais, por quê? Não tem como a pessoa eu não vejo como te prejudicar, porque não é que nem ter uma senha. Mas tem a conta ouro. Isso, não é a minha como. é ouro. Então, não é como ter a senha do. Não é como ter a senha do banco que ela vai transferir dinheiro. Mas se ela conseguir acessar a sua conta, ela vai ter acesso às suas informações. Ela vai saber da sua vida, exato. Tudo ali, né? Ela vai ter uma cópia do seu imposto de renda. O que ela pode fazer? Ela não pode transferir a casa para o nome dela. Não é tão simples assim. Mas ela vai saber, ela vai pegar o endereço. Então, é delicado, né? Então, eu acho que é uma coisa que vocês têm, sim, que tomar cuidado, né? Tem que ter as suas cautelas, tem que ter a sua responsabilidade. Passar essa senha para pessoas de confiança. Como contador, por exemplo. Como contador. Afinal de contas, você não vai contratar um contador que você não confia nele. Ele já tem 90% das informações da sua vida. Ele lida com a tua empresa e você não vai confiar a senha do Gov para ele. Uhum. Para mim, não faz sentido, né? Puxando a sardinha para o meu lado, mas eu falo, poxa... Ô, Paty, e como que essa questão hoje, né? Quais são as tendências na contabilidade hoje em dia e essa coisa da informatização? Como é que ficou? Ficou bem mais fácil para essa comunicação entre vocês e os clientes, ou aqueles clientes mais antigos que não têm muito domínio, por exemplo, de aplicativos ou de e-mail e tudo mais? Porque você deve ter uns clientes antigos que é daquele que faz tudo no papel. Sim, ainda tem bastante resistência. Tem gente que gosta do presencial. Eu, particularmente, gosto do presencial. Eu gosto de uma reunião assim, da gente estar olho no olho. Eu acho muito mais aconchegante, muito mais gostosa. Parece que você até lembra de mais detalhes para perguntar, para falar. Enfim, eu, particularmente, ainda gosto disso. Mas, de um modo geral, as barreiras estão sendo quebradas, as pessoas estão aprendendo a lidar com isso. Quem não fazia... Porque o comércio, por exemplo, tem vários lugares que você vai hoje e não aceita dinheiro. Você tem que fazer o Pix. Sim. Não aceita. O comércio não aceita dinheiro. Hoje, onde eu fui fazer a minha escova, tinha uma plaquinha lá no caixa. Não aceitamos dinheiro. Por medidas de segurança, não trabalhamos com dinheiro. Se você chega lá, se você não sabe fazer um Pix, você tem que ir procurar outro lugar. Sim. Então, são situações que estão acontecendo cada vez mais. Então, as pessoas estão se atualizando, está dando certo. As pessoas Mas estão... você tem empresa física com funcionários físicos ou é tudo no modo home Nós temos um escritório físico, fica na cidade de Mairiporã, aqui perto do Horto Florestal, né, na Serra da Cantareira. A gente tem sede própria, temos um escritório. Eu tenho 6 funcionárias, 6 colaboradoras que trabalham comigo. Tenho meu sócio, que é também advogado. Ele que é especialista em holding familiar. Né? A gente trabalha bastante com sucessão familiar. E as pessoas estão buscando bastante isso, né? Também. É uma forma de proteger seu patrimônio, né? De proteger, de blindar,
mesmo quem não tem problema nenhum hoje, mas tem uma família aí de 3, 4 filhos, ou mesmo 2 filhos, né? Porque às vezes 2, mas que não se entendem, dá mais problema que às vezes 10. Nossa, né? Então, dentro da hold, você já deixa definido quem assume, caso aconteça o quê. Você já consegue prever anos na frente, né? Você faz... Eu acredito que é ter visão de futuro para o seu negócio, para o seu patrimônio. É um cuidado com tudo que você construiu, com o legado que você tem, porque não adianta. Essa questão do direito sucessório é algo que todo mundo tem que tomar cuidado, porque, infelizmente, depois, lá na frente, há tantas famílias que a gente acompanha, né? Você, talvez, como contador, eu como psicóloga, famílias que acabam se desfazendo naquele momento ali pós, né? Quando tem o testamento, inventário e tudo mais, quanta confusão. E o inventário, ele é muito delicado, porque ele tem um prazo, né? Você tem uma obrigação a cumprir em 30 dias do falecimento da pessoa. E você não está com o teu emocional para procurar um advogado, para ver, para quem fica com o quê, você não tem emocional para aquilo. E se você já fez isso antecipadamente, planejamento, né? Você não precisa se preocupar com nada, né? É que é muito chato, né? Mas é um assunto chato, mas extremamente necessário. A gente sabe que um dia vai partir, se a gente puder deixar isso organizado para quem tem bens, filhos, enfim, sabendo que na maioria das famílias acaba gerando uma confusão quando isso não é bem resolvido. Fica a dica aí de procurar maiores informações. Qualquer dia traz seu sócio aqui para aprofundar esse tema que a gente adora, né? Já tem um episódio gravado sobre isso, que acho que provavelmente você assistiu, mas eu acho perfeito falar sobre direito sucessório, muito, muito importante. Então, a tecnologia está mudando aí a forma como a contabilidade é realizada. Está mudando porque, apesar da gente ter o escritório físico, até alguns anos atrás nós ficávamos presos, né, naquela região, dependendo apenas de clientes por indicação do vizinho, você só queria clientes ali do seu bairro e tal. E hoje eu atendo clientes no mundo, pode-se dizer. Eu tenho clientes que moram em Paris, eu tenho clientes que moram na Itália, eu tenho clientes que moram nos Estados Unidos para fazer imposto de renda. Eu faço bastante declaração de saída definitiva do país. Quem vai morar fora tem obrigações para serem cumpridas quando você vai residir fora. Quando você vai apenas trabalhar fora, recebe lá fora, mas manda o dinheiro aqui para o Brasil, porque você mantém suas contas aqui, tem obrigações com o fisco sobre esse dinheiro que você está trazendo, internalizando, né? Então, tem regras para isso. E hoje você consegue trabalhar com qualquer lugar. Tem clientes fora de São Paulo. E uma pessoa que não fez isso, que foi para fora, tudo, e não se preocupou? Ela pode ter o CPF bloqueado, ela pode ser repatriada, porque se essa informação chegar lá fora, ela pode chegar nesse ponto dela ser intimada a voltar para o país para cumprir com as suas obrigações. Porque é como... Imagina assim, se você ainda está aqui e seu passaporte venceu e você não está em dia com a Receita Federal, você não vai conseguir nem renovar ou tirar o seu passaporte. É uma das penalidades. Se você está lá fora, você vai ser intimada a retornar para regularizar, para poder ir de novo. Você vai ser considerado ilegal lá fora. Então, é importante, sim. Então, quem é obrigado a pagar o IR é qualquer pessoa que, no final, tenha 30 mil, é isso que você falou? Falando em salário, em rendimento, 30 mil, eu não vou saber falar o número exato. Não precisa, em torno de... em torno de 30 mil reais, acima de 30 mil reais, já está obrigado à entrega, falando de salário no ano, né? Quem não tem contador é simples para fazer isso? Tem que ter essa habilidade? É uma coisa intuitiva? Não é intuitiva. Eu não considero intuitiva. Não, eu também não. Eu sempre tive alguém para fazer da contabilidade. Mas ela também não é complexa. É bem possível você mesmo fazer o seu imposto de renda. Eu acho que conforme... Eu vejo assim. As obrigações vão surgindo para quem vai melhorando. Não sei se esse termo ficou bom. Como que eu vou dizer? Conforme você vai crescendo, você vai como profissional, você vai fazendo, a sua renda vai aumentando, o seu patrimônio vai crescendo, você vai conquistando mais coisas.
as regras do jogo também vão ficando mais complexas, porque você tem mais coisas, certo? Eu até coloco que só faz imposto de renda quem está fazendo sucesso, quem está ganhando melhor, porque senão realmente é simples. Porque se você tem uma fonte de renda básica, você tem aquilo, não tem mais nada, você não tem nada no teu nome, não tem um carro no seu nome, não tem um... Sem desmerecer, porque não é simples conseguir as coisas. Mas você consegue fazer a sua sozinha. Por quê? Porque você tem apenas uma informação para pôr. Então, fica simples, certo? Mas conforme a coisa vai se complicando, quando o seu patrimônio aumenta, quando você tem aplicações financeiras, quando você investe em bolsa de valores, quando você começa a lidar com criptomoeda, quando você tem é sócio de mais de uma empresa, quando você tem mais bens, enfim... Tudo vai virando uma complexidade que eu acho que a orientação, a informação vale mais também, né? Para você manter tudo isso de acordo e aí sim, não cometer erros, não pagar mais imposto, onde você poderia ter feito da forma certa, você poderia estar isento, da forma errada pode te prejudicar. Esses detalhes. E quais são as principais deduções permitidas no IR? Você falou algumas, mas deve ter mais. Os dependentes... Né? O plano aluguel, por exemplo? Não. Aluguel deve ser informado, tem até o campo para você informar, certo? Mas ele não deduz o imposto de renda. Despesas com advogado, você também tem o campo, como qualquer profissional, você tem o campo para informar, mas ele não deduz de imposto de renda. E precisa informar? O correto é informar. Tá. O correto é informar. Agora, o que deduz o imposto de renda? Plano de saúde, consultas médicas. Consultas com psicólogos. Tratamentos com fisioterapia, desde que sejam comprovados. Dentistas. Previdência privada. Por exemplo, na hora que você vai fazer uma aplicação financeira, escolher onde você vai guardar o seu dinheiro, com uma boa orientação, você pode escolher uma previdência. Tem gente que às vezes escolhe o VGBL. É bom, como aplicação financeira é bom também. Mas se você quiser, além de ter a aplicação, também poder deduzir do seu IR, eu iria te orientar a fazer o PGBL, porque o PGBL é dedutível de imposto de renda. Olha só. Então a pessoa ela tem que estar com a contadora junto, com aquela life planner também junto, né? Tudo, com a advogada, com a tributarista junto, fazer uma reunião com todos vocês juntos. Antes de qualquer tomada de decisão. É o que são os grandes empresários fazem, né? Ninguém fecha um negócio sem fazer um estudo de causa ali para saber se está no caminho certo. Que perfeito, perfeito. Vamos lá. E a gente já falou como pode consultar. Você já falou que mudou no imposto de renda de 2025, né? Que as pessoas precisam fazer. Tem alguma coisa específica para 2025 que está diferente? Não, específica não. A orientação, eu, por exemplo, só entrego declaração junto com a pré-preenchida. Aí fala assim, mas se tem a pré-preenchida, por que eu preciso do contador? O contador vai analisar, porque a pré-preenchida vem com erros, vem com detalhes, podem faltar coisas, mas para nós, contadores, para mim, ela serve como um norte, porque ali dentro eu já consigo saber o que a Receita já sabe de fato. Então, aquela informação que a Receita já tem, aquela eu tenho certeza que eu não vou deixar de fora, certo? Por exemplo, às vezes as pessoas chegam com recibos médicos para mim. Se eu declarar integralmente aqueles recibos médicos, eu posso estar fazendo uma bitributação daquela dedução. Por quê? Porque o plano de saúde reembolsou. É isso que eu ia te perguntar agora. Como é que eles fazem? Porque assim, eles pegam recibos, mas eles pegam reembolso. Você pode, porque tem plano e também querem imposto de renda. Como é que eles fazem esse cálculo? Você pega o recibo, certo? E você só pode usar como informar no imposto de renda ou se beneficiar, né, dessa isenção, caso não tenha tido reembolso ou da parcela da diferença. Porque às vezes o plano não reembolsa. E aí você relata lá na declaração, tipo, reembolso de tanto. O recibo é de tanto, o reembolso foi de tanto, eu vou me beneficiar da diferença. Eu não posso me beneficiar do valor total. Esse é um detalhe.
E isso, como os planos de saúde também são obrigados a informar a Receita de todos Também os valores, casa ali, né? aí então eles cruzam a informação. E essa informação vem para a gente dentro da pré-preenchida, quem teve reembolso. Então aí ajuda a não o convênio cometer ele mostra erros. direitinho na Exatamente. planilha lá. Detalhado. Centavos. Mas quando é convênio empresarial? Também tem essa informação. Então, mas Você aí a tem como ir empresa buscar. que tá declarando, não você. Não, mas o convênio é seu, né? É do CPF. Sim. É a empresa que paga, Aham. mas ele pertence à pessoa física. Aham. E aí a Então, gente você consegue essa pode, planilha, se tudo para poder. Consegue sim. Ah, perfeito. Aí Eu você aproveitando para fazer várias dúvidas aqui minhas. Ó, gente, então, empresa, olha, me dê essa planilha aí. Precisa, é isso. Ai, Paty, o que faltou de imposto de renda para a gente contar aqui para os nossos ouvintes? Ai, eu acho, Você acha que é sabe uma importante, que de coisa repente eu eu não acho tenha te perguntado? bem interessante sobre a isenção para quem tem doenças graves. É um assunto pouco falado. Isso é muito importante para quem tem CA, por exemplo. Isso. Tem o câncer, é uma doença grave e que ele isenta a pessoa de pagar imposto. Parkinson, Alzheimer, AIDS. Essas são algumas das doenças que, caso você tenha, né, você pode se isentar de imposto de renda se você tiver Pessoas a pagar. da inclusão também, não? Da inclusão também. Alguns casos, sim. Precisa E aonde ser onde eles podem acessar esse manual e tudo mais? O saber se eles estão... Isso. Bom, se você tem a doença, você já tem esse direito. Como fazer? O como fazer, você precisa... Eu acho que aí você vai precisar de um contador para te orientar. De um especialista para te orientar, porque são bastante... Nossa, essa informação é bem importante, né? É burocrático. Então, você vai ter que pegar toda essa informação com os especialistas, com os seus médicos, laudos médicos, exames, tudo, e você vai ter que apresentar toda essa documentação para a sua fonte pagadora, para quem te paga, para a sua empresa. Se você for funcionário público, você tem que levar na Secretaria de Finanças, enfim, para a fonte pagadora. Você apresenta essa documentação. Lá dentro, ele vai mudar a forma de informar a sua renda. Aí ele já vai colocar que você está isento, todo o seu salário passa a ser isento de imposto de renda, vai colocar no campo correto e agregar a informação, né, do porquê que você está isento. Então, quando chega o informe, quando a empresa manda para a Receita a informação do seu salário, ela já manda com essa informação de que você está isento de imposto de renda porque você pode se beneficiar dessa lei de doenças graves. Olha entendeu? só. Então mas é bem burocrático. Nossa, tem bastante Não é paciente difícil, é pra isso. burocrático. Não é difícil, é burocráticos, né? Leva meses, os laudos têm que ser aceitos. Às vezes a empresa cria É igual quando vai caso. comprar um carro lá, né? Para quem... Isso, para se beneficiar da isenção do IPI. Então, você tem que ter também todos os laudos que Todos você os documentos tem. direitinho. Exato. Interessante. Mas todos os médicos devem informar isso, será? Sim, é só você pedir para o seu médico, né? Se você tem o problema, Não. você Digo, já... será que as pessoas que têm, por exemplo, essas doenças graves tinham conhecimento disso? Eu acho que poucas. Porque eu nunca tinha ouvido falar. Eu pego pessoas lá... Você está falando aí, eu já estou louca para chegar essa semana e já contar para vários pacientes meus isso. Eu acho que poucas. Eu já peguei vários informes de rendimento, porque na hora que você vai fazer a declaração ali, né, que nem agora, nesse período da entrega da declaração, se o informe de rendimento dela chegar para mim com o imposto a pagar, não tem nada que eu possa fazer nesse momento. Então, você tem que fazer, assim que você descobre o seu problema, você já tem que informar a sua fonte pagadora para que ela faça a isenção na fonte. E ela tem que informar a Receita que você tem que ser beneficiado. Mas se a pessoa é beneficiada. autônoma? Você está falando de fonte pagadora, tá? Mas se a pessoa é autônoma... Aí você é um outro processo. Aí você vai entrar com um pedido desse benefício junto à Receita Federal. Você vai comunicar que você é autônomo
E tem Interessante. situações em que você não vai conseguir, porque você não vai ter como apresentar esse documento, porque eu acho que é mais para quem está dentro dentro de sendo CNPJ, né? Entendi. Como pessoa física. Ô, Paty, e me fala outra coisa, com relação a quem cai na malha fina, qual é a orientação, como que acontece, a pessoa fica sabendo através de um e-mail, de como, de que forma? A Receita Federal manda carta registrada, tudo certinho. E-mail Tipo não. Telegrama? Não, Existe uma Telegrama carta. ainda? Não, eu acho que existe, Lê, não sei. Também não sei. Está com o orelhão aí fora. Existe orelhão. Será que existe Telegrama? Eu confesso que eu não sei se tem também Telegrama não sei. ainda. Agora você me Também não pegou, sei. mas eu acho que sim. Mas manda por carta registrada. Por carta registrada, tudo. Mas você tem que saber se essa carta é idônea, porque infelizmente então, nós como que a estamos pessoa... muitas Isso, pessoas... é por isso que eu quero saber. Se você receber a carta, não se baseie só na carta. Procure a Receita Federal, né? Você tem que dirija-se à Receita Federal primeiro para saber se a carta é verdadeira. Que não loucura, sai né? pagando, porque às vezes chega a carta e já chega com um DARF. Olha, você caiu na malha fina, Isso, nós né? apuramos Já o pensou? imposto, você tem uma multa para pagar aqui de R$4.000. Você entra em pânico e vai lá, imagina as lê o pessoas. código de barra e paga o imposto. E aquela carta é falsa. Então, não. Ou aquele código de barras também é falso lá e pega todas as Isso. informações do seu celular. A gente está num... Isso. A gente tem que ficar super hipervigilante, né, gente? Que loucura. Então, ou você tem certeza de que a carta é verdadeira, ou você procura ou um contador, ou vai direto na Receita Federal, e aí pede para ela reimprimir o DARF. Se ele reimprimir o DARF é porque a informação estava correta. E, Paty, você é especialista há 20 anos em imposto de renda pessoa física. Isso. Quando que você orienta que é melhor a pessoa sair da pessoa física e ir para a jurídica? É muito relativo. Depende dos seus objetivos. Depende do que você espera. Vamos imaginar assim. Você como psicóloga, você está numa zona de conforto, vamos chamar dessa forma, profissionalmente. Não, mas só usando como exemplo. Você está numa zona de conforto. Você atende aí 20 pacientes por mês e não pretende sair disso, porque você não quer lotar a sua agenda. Você tem, pelos seus motivos, você não quer dar um próximo passo, certo? Sim. Aí, por que abrir um CNPJ? Você vai ficar ali, tá bom? Tranquilinha, faz sua receita saúde, se o GOV deixar. Porque assim, você abrir um CNPJ, você pode recolher menos imposto como CNPJ, mas você vai ter outras despesas, porque você vai ter que recolher vai ter a despesa com o contador, por exemplo, certo? A partir do momento que você tem um CNPJ, você precisa do contador. Então, depende das suas expectativas. Mas não, eu não estou na zona de conforto. Eu quero crescer, eu faço mais de uma coisa. Eu dou as minhas consultas, mas eu também tenho produto físico, eu vendo palestras, eu tenho palestra. Ou seja, você é uma pessoa que está em ascensão. Então, o custo de ter um contador... Ele vai compensar, porque não é só uma questão de ficar mais ou menos que um imposto. Você vai ter o acompanhamento, você vai ter a orientação, você vai estar de acordo com a legislação, você vai estar bem informada para a sua Eu acho que agora, para psicólogos no geral, falando para as minhas colegas terapeutas, psicólogos, com a NR1, acho que todo mundo vai precisar ser pessoa jurídica, porque você vai ter que emitir nota fiscal para as empresas. Exatamente. Aí é um detalhe, é que a gente usou o exemplo de psicólogos, né? Mas falando de outras psicólogos profissões. Palestrantes. Porque agora com a NR1 a gente tem que... tem esse detalhe. É fato. Muitas pessoas só emitia recibo para o paciente que pedia. Agora a coisa vai ficar um pouco mais apertada nisso, né? Porque todo mundo vai querer o Receita Saúde, não vai ter como deixar de fora. As pessoas todo mundo vai querer por conta do imposto de renda ou por conta do reembolso? Os dois, né? Os planos de saúde estão bem mais criteriosos. Nossa, gente. Bem mais criteriosos. Antigamente, você esquecia de pedir o recibo para o teu médico, para o seu psicólogo. Em dezembro, você ia lá e pedia, ele fazia um recibo falando que foram 20 consultas. Eles não deixam mais. Não pode mais. Nenhum plano vai aceitar isso. Não existe mais isso. Pagou o recibo, se quiser reembolso. E, inclusive, os planos de saúde estão pedindo a nota fiscal
o comprovante do pagamento, isso. que tem que ser o valor exato, né? E tem que ser a pessoa, a conta no nome da pessoa que recebeu, que é o profissional. Você pagou no cartão, que nem a consulta é minha, o cartão tem que ser o meu, a nota fiscal no meu nome, ou então você tem que justificar que é meu filho, meu dependente, eu sou a responsável financeira por aquela conta. Os planos estão cercando, então não tem como fugir, né? Não tem como fugir. Isso não é um problema. Isso é que as pessoas... Só fazer direitinho, né? Assim, uma coisa é falar de legislação, né? De lei. Outra coisa é as pessoas confundirem e querer trazer isso para a política e falar assim, mas eu não tenho segurança, por isso que eu não pago imposto. Eu falo, gente, primeiro é uma outra questão, que se a gente entrar nesse mérito, ele é muito complexo, ele é muito... E eu discordo, porque se você não cumpre a lei só porque ela não te agrada, você é tão irresponsável quanto qualquer outra pessoa que não cumpre a lei e qualquer outra lei, né? Sim. Então, a lei existe, está aí para ser cumprida. E se você fizer a sua parte, quem sabe a gente consegue um país melhor, né? Com certeza. Isso. Nossa, quantas informações importantes. Tenho certeza que vai fazer diferença aí para um monte de gente. Vamos falar da Paty Pessoa agora? Quem é a Paty quando ela não precisa estar performando? Paty, que não performa. Nem sei quem sou mais nessa, porque... Pergunta difícil, né? É difícil. Quem é a Paty sem dizer que ela é contadora, que ela já foi diretora de escola estadual, passou por esse processo de transição. Quem é a Paty sem ter que falar que é contadora? Essa é uma história bem interessante, que a minha... Lá no começo, né, quando eu decidi o que fazer, eu fui para o magistério. Eu acho que foi porque era fácil, no colégio tinha magistério. Eu também fiz magistério. A maioria da minha turma, as meninas todas foram fazer magistério. Vamos fazer magistério. Era magistério ou patologia clínica na minha época? Enfim, para mim até já tinha o direito como uma opção, mas vamos para o magistério. E minha mãe era professora, então também seguir o caminho da minha mãe, né? Fiz o magistério, fiz pedagogia, fiz especialização em supervisão escolar, fiz psicopedagogia, uma complementação pedagógica com psicopedagogia. Fiquei no magistério quase 10 anos, mas eu não gostava. Não gostava. E como é que você chegou a esse cargo de diretora, se você não gostava? Eu não consigo imaginar a Paty que eu conheço com a postura da Paty brava, diretora. Então, eu acho que esse foi o grande problema. Primeiro porque tudo aconteceu muito rápido, né? Muito rápido. Eu me formei, prestei concurso para professora do Estado, concurso público, né? Me efetivei como professora pública. Com 4 anos de magistério, quem tinha 4 anos de carreira já podia ser convidada para ser diretora. Eu não fui diretora da escola, eu fui a vice-diretora. Uma diretora me chamou para ser a vice dela. Você acha que dá mais trabalho do que ser a diretora? Às vezes... Enfim, e eu era muito nova, eu tinha 27 anos, imagina, não tinha maturidade nenhuma para ser diretora de uma escola do Estado, uma escola cheia de problemas, porque infelizmente as escolas de periferia têm muita, né? Tem muitas histórias, é bem, nossa... aluno eu não sei como está hoje em dia, mas eu tinha aluno, na época que você estágio, aluno agredindo o professor, aluno que ia com arma branca, com arma mesmo. Aluno fumando carro maconha no pátio, carro no pátio escola. destruído, se levou uma bronca, Exato, era um caos. Exatamente. Tudo isso. Você vivia hipervigilante, no medo, né? Vivia hipervigilante. Eu cheguei a... Uma época teve um problema lá na escola com alunos, meu marido ia me buscar, eu morava super perto da escola, eu levava quase 1 hora para voltar para casa, porque a gente pegava a Cruzeiro do Sul, descia ela inteirinha, fazia um contorno antes de voltar para minha casa, porque a gente não queria ir direto para casa. Sim, entendi, para as pessoas não saberem onde você morava, perfeito. Desviar dos alunos, para não estar sendo seguida, neura, assim, sabe? Nossa... Foi muito, muito sério. E a gota d'água foi um aluno que agrediu uma professora em sala de aula, um aluno de 5ª série. Nossa. 5ª série. Hoje seria, acho que o 6º ano, né? 5ª série, 12 anos na época. 6º ano, 11 anos. E ele agrediu a professora em sala de aula.
Aí tentamos chamar a mãe ficou mais revoltada por ter sido chamada, por ter faltado no serviço do que com o problema do filho. É muito B.O., gente. Aí você tem que fazer toda a denúncia, você tem que chamar a polícia, enfim, tem toda aquela parte burocrática e o aluno foi encaminhado para a FEBEM. Nossa, Lê, eu quase morri. Não aguentou. Nossa, foi muito pesado. Muito, foi absurdamente. Passei mal mesmo, sabe? Aquela sensação de você mandar uma criança para uma FEBEM, que na época... Eu acho que a FEBEM nem existe mais, né? É muito difícil. Eu terminei de assistir ontem uma série que está na Netflix, que, aliás, eu vou no Mãe Podcast falar sobre ela, que é Adolescência. Que o adolescente, ele acaba assassinando, né? Matando... Ai, fico até arrepiada de lembrar. Assisti nesse final de semana, rapidinho, uma minissérie. E ele acaba assassinando uma amiga da escola. Ele sofria muito bullying no colégio. Nos Estados Unidos é muito comum isso, né? Meus irmãos que são mais velhos, eles falam, a gente fazia bullying na nossa época, não tinha nada disso. Gente, o bullying, ele traz tantas marcas, tantos traumas. Eu tenho tantos adultos traumatizados por conta de bullying, por coisas que sofreram na época da escola, que surreal. E essa criança, uma criança, né? Um menino de 13 anos, você falando aí desse caso na sua época, e essa minissérie está aí no Netflix falando sobre isso. Essa questão do filho do quarto, né? Então, a criança que está no quarto passa muito tempo silenciosa, muito tempo quieta. Não é que os pais são culpados, mas a importância da gente ter um diálogo dentro de casa, de você entender aquele silêncio do seu filho, como que ele está no colégio. Então, vai buscar na escola, mas não é todo mundo, né? Igual essa mãe que você está dizendo, ficou brava porque tirou ela do trabalho. Não é todo mundo que tem esse tempo, mas você não pode buscar seu filho na escola, levar, enfim... Tenta, na hora das refeições ou antes de dormir, dialogar com o seu filho, com a sua filha, sobre isso, para tentar entender o que está acontecendo por detrás disso tudo, né? Por detrás dessa dinâmica. Tenta conhecer os amigos deles, né? Então, tipo, é uma judiação. Um menino de 13 anos, mas com uma agressividade tremenda, porque sofreu muita agressão também, né? Por conta do bullying. Mas, Paty... No caso da escola, a situação é um pouco diferente dessa toda, porque eu acho que existe a ausência de pai e mãe, óbvio, né? Mas é uma ausência até... da carência. Escola de periferia tem uma realidade bem complexa. Isso. Mas não deixa de ser, para mim, trágico. Muito trágico. Paty, mas conta, então, quem é a Paty? Sem ser a contadora, sem ter que performar. A Paty que está ali, né, nos núcleos de network, quem está ali no grupo Entre Confreiras, outro grupo de mulheres também, sempre ali atuando, como você mesma disse, atualizando. Mas tem ali 2 filhos adultos, né, Bianca e Matheus, conheci a Bianca, fofa, o maridão Marcelo. Como é que é essa Paty que não tem que estar ali na contabilidade? Quem é essa Paty? Então, eu acho que eu não conheço mais essa pessoa ali, porque tem que a gente participar mais do respirar. Talvez. Não nesse sentido, mas eu acho que essa busca, né? Voltando um pouquinho aqui na história, então eu estava dentro do magistério, várias coisas me tiraram dele, fui conversar, e meu pai na época é contador. O que você vai fazer então? Porque não pode ficar sem trabalhar, né? Não era possível. Falei, então ele me proporcionou que eu fosse um pouquinho com ele até eu descobrir o que fazer. E aí, ali eu acabei ficando. Mas por muitos anos, eu fiquei dentro de uma zona de conforto, porque eu peguei um escritório montado, fato, né? Trabalhei, fiz minha parte, mas assim, até porque foi na época que meus filhos nasceram, então eu não queria crescer, eu não queria ter um escritório grande, eu não queria ter 10 funcionários, 20 funcionários, eu queria cumprir com a minha obrigação, mas poder almoçar em casa, poder buscar meus filhos na escola, né? Ainda tinha uma cabeça, vamos dizer assim, de interior, né? De tá bom, sou uma mulher de negócios, trabalho fora, não sou só dona de casa, mas tenho uma liberdade de horários. Então, foi isso que eu busquei. Então, meu escritório realmente foi muito pequeno por muito tempo. Faz pouco tempo que eu vim para São Paulo, que eu descobri a confraria, que a minha mente abriu, que eu voltei a estudar, que eu voltei a frequentar congressos, que eu voltei a performar. E fazer com que o meu escritório melhorasse. Então, eu saí de um escritório pequeno
para um escritório. Tá em ascensão, para né? em ascensão. Ele tá mudando a cara dele e a Patrícia tá mudando. E tá Só que focado, isso, até quando a gente... nas médicas, né? Nas isso, clínicas, isso. Hoje dentistas, a gente... psicólogos, Isso. médicos. Está se especializando, Uma né? das escolhas que nós fizemos foi nicho, nichar, né? O escritório só para a área da saúde. E porque quem fala de tudo não fala com ninguém, né? Isso. Então, a gente resolveu focar num segmento para poder estudar mais esse segmento e dar mais atenção. E dentro disso, eu diria que até quando eu vou fazer yoga, até quando eu vou no Respirarte, a gente está performando, porque isso está sendo uma novidade para mim. Então, se você está trabalhando... Você está se descobrindo a cada momento. Eu estou me descobrindo. Você está num processo de melhoria contínua, Isso. Então, eu acho que como pessoa, como profissional, como um todo, talvez você esteja aí no seu melhor momento. Eu acho que sim, eu acredito que sim. Eu estou bem satisfeita com esse caminho, com esse rumo que as coisas estão tomando. Todos eles me trouxeram até aqui. Isso é uma novidade para mim, é o primeiro podcast que eu participo. Eu espero que você tenha gostado. E quando participa de um, recebe vários convites para outros. Quem sabe? Vamos ver. Sim, você vai adorar. Gostoso. Paty, obrigada. Obrigada por ter aceito o convite, por estar aqui, por essas agradeço. informações tão importantes. Hoje é dia 17 de março, nós estamos gravando no dia 17 de março de 2025 e hoje é o primeiro dia para você começar aí a declaração de imposto de renda. Vamos pegar uma dica da Paty para você? Paty, conta aí uma dica para esse pessoal. Hoje é o primeiro dia. Qual é o maior conselho que você dá para esse pessoal? Procure orientação de quem sabe fazer. Não faça errado, não cometa erros, porque o prejuízo pode sair muito mais caro do que a economia de contratar um profissional capacitado para fazer o seu imposto de renda. E não deixe para a última hora, Brasil. Não deixe de última hora. Não é porque vai até o dia 31 de maio que pode ficar lá. Muito obrigada. Olha, nós temos aqui alguns presentes dos nossos patrocinadores. Obrigada. Você tem o colágeno da Noasis, tem uma lembrancinha do Salão Chimoso da nossa querida Stephanie, o home spray do Atualiza Universo com cheirinho de bambu maravilhoso, que é esse que está aqui no ambiente. A Academia da Face do Itaim te presenteou aí com Face Workout. Capelli Divine também. Ó, você fez escova hoje, semana que vem você já vai lá na Capelli Divine que você tem uma também de lá, tá bom? Tá joia. Esses são os patrocinadores do Atualiza Universo. Hoje eu estou usando um look da Bacli Soul, ali da Rua da Consolação, nos Jardins. E estou com essa joia lindíssima, olha, gente. Da Ornat. Ai, adoro esses patrocinadores maravilhosos. Gratidão por estar aqui conosco no Atualiza Universo. E vamos atualizar, porque a Patrícia vai voltar aqui, ó, com uma equipe de contadoras para a gente aprofundar ainda mais esse assunto, para você tirar todas as suas dúvidas. Isso aí. Bora atualizar com esse colágeno maravilhoso? Bora. Obrigada. Atualiza Universo.